Olá, alunos do quinto ano. Professor Ed Soares aqui. Na aula de hoje, vamos continuar com frações equivalentes. E para isso, vamos utilizar o livro Entrelaços de Matemática do quinto ano. Vamos lá então? Olha só. Frações equivalentes, legal. Para fazer uma atividade com a turma do quinto ano, a professora entregou uma ficha retangular do mesmo tamanho a cada aluno. Depois organizou a turma em grupos e pediu a eles que pintassem as fichas da seguinte maneira. Então, o grupo A dividiu a ficha retangular em duas partes iguais, ó. Dividiu em duas partes iguais e pintou uma parte. Muito bem. O grupo B dividiu a ficha retangular do mesmo tamanho em quatro partes iguais e pintou duas partes. Uma, duas. Muito bem. O grupo C dividiu a ficha retangular do mesmo tamanho em 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. E pintou 3 partes, ó. 1, 2, 3. Muito bem. E por fim, o grupo D, que pegou a ficha do mesmo tamanho e dividiu em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Muito bem. E aí, pintou 4 partes, ó. Uma parte, 2, 3, 4. Legal. Então, pediu-se para juntar com o colega para resolver as questões. Então, escrevam a fração que representa as partes que cada grupo pintou. Então, nós vamos escrever a figura. Então, nós vamos escrever a fração que representa as partes divididas e que foram pegas, né? Então, olha só. O grupo A, ele dividiu o retângulo dele em quantas partes? Em 2 partes. E pintou quantas partes? Pintou uma, né? Muito bem. Ou seja, pintou meio. Legal. O grupo B, dividiu, tá aqui, dividiu aí embaixo o denominador. E ele pintou quantas partes? Pintou 2, ou seja, 2 em cima, né? Ele pintou 2 de 4, ou seja, 2 quartos. Muito bem. Já o grupo C, ele dividiu em 6 partes. E ele pintou quantas partes? Pintou 3. 3 de 6, ou seja, 3 sextos. E por fim, o grupo D dividiu em 8 partes e pintou quantas? Pintou 4 partes, ou seja, pintou 4 de 8, 4 oitavos, né? Muito bem. Mas perceba que todas essas fichas retangulares, ó, todas essas fichas retangulares que possuem o mesmo tamanho, se você olhar a parte pintada, olha só, visualmente você percebe que é do mesmo tamanho. A parte pintada é do mesmo tamanho. Sabe o que isso significa?
significa que, olha só, quando duas ou mais frações representam a mesma parte do todo, dizemos que essas são frações equivalentes. As frações que vocês escreveram são equivalentes. O que significa? Significa que essa fração meio aqui, ela é equivalente à fração do grupo B, que é 2/4, que é equivalente à fração do grupo C, que é 3/6, que é equivalente à fração 4/8. O que significa? Significa que se você pegar essa ficha aqui retangular e você dividir ela em 6 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E se você pegar 3, ó, 1, 2, 3, seria a mesma coisa de você pegar essa mesma ficha retangular do mesmo tamanho e você dividir ela, por exemplo, na metade, ó, dividiu na metade. E você pega quanto? Pega uma parte, ou seja, você pega meio. Não importa se você dividir ela em 6 e pegar 3, ou dividir ela em meio e pegar a metade, você terá o mesmo resultado, porém representado de forma diferente. São frações equivalentes. Tudo bem? Outra forma de percebermos isso é fazermos a divisão. Lembra na aula anterior que fração é divisão? Olha só que legal. Se eu pegar essa fração aqui meio, eu posso escrever ela assim, né? 1 dividido por 2, né? Nós ainda não chegamos na parte decimal, mas vou fazer aqui para você, ó, 1 dividido por 2. O número 1 não dá para dividir por 2. O que eu faço? Coloco 0, vírgula, e coloco 0 aqui. Legal. Agora eu tenho 10 dividido por 2, que é igual a 5. E 5 vezes 2 é igual a 10. E aqui o 0. Ou seja, meio. Eu também leio meio, 0,5. Será que, se eu pegar essa fração aqui, ó, 3 dividido por 6, eu vou chegar no mesmo resultado? Vamos fazer, ó, 3 dividido por 6. 3 não dá para dividir por 6, o que eu faço? 0, vírgula, e coloco 0 aqui. Pronto, agora eu tenho 30 dividido por 6, que vai ser igual a 5. E 5 vezes 6 é 30. 0, ó, 0, 0. Qual foi o resultado que eu tive? Meio, a mesma coisa que este daqui. Tudo bem? Então eu vou deixar para você o desafio de fazer na sua casa essa divisão e essa divisão. É para chegar neste mesmo resultado. Tudo bem? Continuando então com a nossa aula. Então, olha só. Número 2. As fichas a seguir têm o mesmo tamanho e cada uma delas foi dividida em partes iguais. Então, ó, perceba que elas têm o mesmo tamanho. E as partes iguais, ó, e as partes divididas são do mesmo tamanho, tá vendo, ó? Não tem uma maior do que a outra. Olha só essa roxa aqui. Todas as partes divididas têm o mesmo tamanho. Azul também. E por aí vai, tudo bem? Legal. Agora, vamos ler aqui a
qual fração representa cada parte em que foram divididas as fichas. Então, ó, no grupo A, que é o bege, essa fração foi dividida. Essa ficha foi dividida em quantas partes? Ó, em 1, 2, 3, né? Então, coloca aqui no denominador, o número 3. Legal. Então, cada ficha... Então, ó, a ficha A foi dividida em 3 partes. Então, o número 3 aqui no denominador. Ele perguntou cada parte. Então, ó, essa uma parte aqui vai ser a mesma coisa que 1 de 3, ou seja, 1/3, né? Legal. A ficha B foi dividida em quantas partes? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no denominador foi dividido em 6 partes. Legal. Cada parte, eu vou pegar uma parte só. Então, uma parte só da ficha B é 1 de 6, ou seja, 1/6. Tudo bem? Legal. E a ficha C foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi dividida em 9 partes, o denominador. No numerador, então, eu vou pegar somente uma parte. Legal? Então, 1/9. 1/9 é a ficha C. Legal. Agora, letra B. Compare as fichas e escreva 2 frações equivalentes a. Então, vamos olhar para cá, ó. Olhando para cá, nós temos o quê? 1/3. 1/3. 1/3. Então, qual foi a fração? Qual foi a ficha? Qual foi a ficha que foi dividida? Qual foi a ficha que foi dividida em 3 partes? A ficha A, né? Então, a ficha A, ó, 1/3 é isso aqui, ó. 1/3, vai até aqui, né? Essa aqui é 1/3, legal. Vai até aqui. Então, se você olhar na fração de baixo, nessa roxa aqui, ó, todas essas 2 partes aqui tem o mesmo tamanho que o de cima, que é 1/3. Agora, qual é esta fração? Qual é esta fração? É a fração que foi dividida em quanto? Em 6, né? 6. E foram pegas quantas partes aqui para ficar do mesmo tamanho que a de cima? 2. Ou seja, eu posso dizer que 1/3 é equivalente a 2/6. Tudo bem? Muito bem. Próxima. Agora ele falou assim, ó, pegue a fração 4/6. Então, a fração 4/6, então é a ficha B, né, que foi dividida em 6 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Legal, essa aqui é 4/6, tudo bem? E procure uma equivalente. Então, tem 2 formas. Ou você pode olhar para cima, que tem o mesmo tamanho, ou pode olhar para de baixo. Vamos pegar a ficha C? Já fizemos a de cima, né? Então, olha só. Na ficha C, se você pegar todas essas partes, você terá o mesmo tamanho da parte de cima. E que fração que é essa? É a fração da letra C, que foram divididas em quantas partes? 9 partes. 9 partes. E foram pegas quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ou seja, 4/6 é equivalente a 6/9. Tudo bem?
Aí vem outra pergunta aqui na letra C, ó. Na letra C. Letra C perguntou assim: as frações 7 nonos e 5 sexto são equivalentes? Essa é uma pergunta. Então vamos voltar lá nas fichas e comparar. Vamos olhar. Então, ó, nono, né? Nono é o grupo C, a ficha C. Então vamos pegar 7 de 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Pronto, até aqui, ó, 7 nonos. Legal. 7 nonos. Agora a próxima, 5 sexto. Então aí é a ficha B. Foi dividida em 6 partes, né? Vou pegar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5 deu aqui, terminou aqui. Pergunta: elas são equivalentes? Não. Não são. Por quê? Porque 5 sexto, ó. 5 sexto é maior do que 7 nonos. E visualmente você percebe isso. Olha o tamanho aqui de 5 sextos. É tudo isso aqui, ó, vai até aqui. Já o sétimo nono vai até aqui. É um pouquinho menor. Pouca coisa, mas é menor. Tudo bem? Legal. Vamos então para a próxima questão. Bom, para este vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a próxima questão para a próxima aula, tudo bem? Para que não fique tão cansativo. Então, espero você na próxima aula. Aproveite, escreva nos comentários a sua opinião. E também se inscreva neste canal. Até a próxima! Olá, pessoal do 5º ano, tudo bem com vocês? Professor Ed Soares aqui. Bom, na aula de hoje vamos continuar a falar sobre frações equivalentes. Estamos usando como referência o livro Entrelaços de Matemática do 5º ano. Então, olha só, continuando a falar sobre frações equivalentes, a número 3 falou assim: Luiz, João e Ana colecionam figurinhas de animais. Cada um deles tem 40 figurinhas. Eles foram a uma feira de troca de figurinhas. Então, ó,